a Jéssica e seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vim aqui trazer o vídeo do visto para vocês, conforme prometido. Eu vim explicar um pouquinho sobre como eu tirei o meu visto de estudante para o Canadá. Já estou no Canadá, como vocês podem ver. Eu resolvi dar uma de Cíntia e gravar num parque, porque como eu tô morando com host family, eu nunca sei quando eles estão em casa. Eu acho que agora o cara tava dormindo, mas eu não tenho muita certeza. Então eu resolvi sair, e como tinha um parque aqui perto de casa, resolvi vir aqui gravar. Meus vizinhos provavelmente acham que eu sou louca, mas tudo bem, né? Bom, antes de começar esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Dá um joinha nesse vídeo se esse vídeo te ajudar de alguma forma. E me segue nas minhas redes sociais, principalmente lá no Instagram, porque eu tô postando muita coisa em tempo real aqui da minha estadia no Canadá, então com certeza vocês vão gostar. Se você ainda não acompanhou os meus outros vídeos aqui do Canadá, eu vou deixar a playlist aqui para vocês assistirem. Eu já gravei alguns vídeos falando sobre isso, falando sobre acomodação, sobre como eu consegui vaga no college, né? Todas essas informações estão nessa playlist, então confere lá para você assistir. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o meu Study Permit, que é o meu visto de estudante. Na verdade, são duas coisas diferentes. O visto é uma coisa que você já sai aqui do Brasil com. E o Study Permit, você consegue ele na imigração quando você chega aqui no Canadá. Eu vou falar um pouquinho sobre o processo do visto. Primeiro eu queria dizer que eu fiz todo esse processo com consultoria, então eu vou falar sobre o que eu tive que fazer. A minha parte, ela me ajudou bastante, né? A minha consultora me ajudou bastante, então eu vou falar só as partes que eu tive que fazer, que foi o seguinte. Para você tirar o Study Permit, você tem que mandar uma série de documentos para o consulado, para eles analisarem se você vai estar apta ou não para tirar o visto de estudante. Esse visto é necessário para qualquer pessoa que venha estudar aqui no Canadá em um curso que tenha duração maior do que 6 meses. Então, até se você vier estudar inglês por mais do que 6 meses, você precisa desse visto de estudante. Cursos menores do que isso, você pode vir diretamente com o ETA, que é aquela autorização online que é muito fácil de tirar, e aí você não tem todo, né, o gasto que tem quando você tira o visto. Bom, para tirar o visto de estudante, como eu disse, você tem que separar uma série de documentos para mandar para o consulado. Você faz tudo isso através de um site que eu vou deixar linkado aqui para vocês certinho. Você pode fazer esse processo sozinha. Eu escolhi fazer com consultoria, mas tem como fazer por conta própria. E os documentos que eu precisei eu precisei preencher 3 formulários. O formulário de aplicação para a permissão de estudos, que é o IMM 1294. O formulário de informações familiares, que é o IMM 5645. E o formulário de uso de representante, que nesse caso é só porque eu fiz com consultoria, que é o IMM 5476E. Além disso, você vai precisar de passaporte válido, que tem que valer por até 6 meses depois que o seu curso terminar. Então, por exemplo, se o meu curso termina em fevereiro de 2020, o meu passaporte tem que valer até agosto de 2020. Deu para entender? Então, é essa a validade que o seu passaporte tem que ter. Além disso, se você já teve passaportes anteriores com vistos, principalmente para o Canadá, né, ou então para outros países mesmo, é legal você mandar para eles também. Tudo isso você manda escaneado, tá? Outra coisa importante que eu esqueci de falar, você pode fazer esse processo pessoalmente nos VACs, que é assim que eles chamam os escritórios aqui do Brasil. Daí é uma aplicação por papel, mas a minha aplicação foi online. Quando a aplicação é por papel, você deixa os seus documentos lá, e quando a aplicação é online, você escaneia os documentos e coloca no site. Então, além dos passaportes, você precisa de 2 fotos 3x5, aquele modelo de fundo claro, bem modelo de documento mesmo. Precisa da cópia da carteira de identidade e do seu CPF, comprovante de escolaridade. No meu caso, eu precisei disso porque o meu curso era de pós-graduação, então eu precisei mostrar o meu diploma. Se você vai fazer, por exemplo, curso de graduação, aí você manda
um comprovante de que você terminou o high school, por exemplo. Então varia de acordo com o seu curso. Além disso, você precisa fazer uma carta de intenção para o governo falando de por que você precisa desse visto, o que você vai fazer aqui no Canadá, e você tem que convencer eles de que depois que o seu visto, que o período do seu visto terminar, você vai voltar para o Brasil. Então essa carta é muito importante. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo só falando sobre ela, porque realmente muita gente tem dúvida nessa etapa. A minha consultoria já me deu um modelo de carta meio pronto, então eu só escrevi baseado, na minha experiência, mas eu peguei o modelo deles, então precisa mandar isso também. Esse negócio da carta varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que não manda e consegue, tem gente que manda e não consegue, então não é uma coisa totalmente obrigatória, mas a gente escolheu mandar. Além disso, como eu teria um responsável financeiro, isso significa que o quê? Quem está sendo responsável pelos meus gastos aqui no Canadá não sou somente eu. Eu vou trabalhar aqui, meu visto me dá direito a trabalho, isso é uma outra coisa importante de se dizer. Além de study permit, eu tenho o work permit, que me dá direito a trabalho, mas não vou ser só eu que vou arcar com os meus custos aqui. Além disso, meus pais vão me ajudar. Então, como eu vou ter um sponsor, que é como eles chamam o responsável financeiro, eu precisava mandar uma cópia do RG e do CPF desse responsável, que no caso foi a minha mãe. Além disso, comprovante de endereço, então uma conta de luz, de água, de qualquer coisa da sua casa. Declaração de responsabilidade financeira com firma reconhecida. O que é isso? A minha mãe fez uma carta, digamos assim, dizendo que ela seria a minha responsável financeira enquanto eu estivesse aqui. Tudo isso a gente fez em inglês. Isso também varia, tem gente que faz em português, tem gente que faz em inglês. Os funcionários do consulado sabem falar português, então não tem problema. Mas se você já faz os documentos certinho em inglês, eu acredito que acaba agilizando um pouco. Então ela fez essa carta dizendo que ela seria a minha responsável aqui, e a gente reconheceu firma dessa carta no cartório. Além disso, ela mandou as declarações de imposto de renda dela e os recibos de entrega. Então, toda vez que você entrega um imposto de renda, você recebe um recibo. Tinha que mandar isso também, tudo cópia, tá, gente? Escaneado esses documentos. Extratos bancários dos últimos 3 meses. Então, só tirar extrato bancário do banco para mostrar quanto você tem em conta. Registro de imóveis ou veículos, então no nosso caso a gente mandou um registro do nosso apartamento, dizendo que ele está no nosso nome, no nome dos meus pais no caso. Declaração de aposentadoria, porque no caso da minha mãe ela é aposentada, então é um documento falando isso, que o valor que ela recebe hoje em dia é de aposentadoria. Ela também mandou cópia dos últimos 3 contra-cheques dela, referentes à aposentadoria. E além disso, eu precisei mandar também a carta de aceitação da universidade para provar que eu já tinha sido aceita e que eu ia estudar na faculdade que eu ia estudar. É uma série de documentos, eu sei, parece complicado, mas você junta isso até que fácil, pra gente pelo menos foi. E tudo, a partir de todos esses documentos, você tem que comprovar para eles que você tem um certo valor que você consegue viver aqui no Canadá sem trabalhar ilegalmente. Isso porque, por exemplo, como eu tô com o visto de estudante, eu tenho direito a visto de trabalho, mas eu só posso trabalhar 20 horas por semana. Com essas 20 horas por semana, eu não consigo juntar um tanto de dinheiro para me sustentar inteiramente por aqui. Então, por isso que eu tenho esse responsável financeiro. E esse responsável financeiro tem que comprovar que ele tem o resto do dinheiro para me sustentar enquanto eu estiver por aqui, para que eu não precise trabalhar mais do que 20 horas por semana. Deu para entender? Então, no nosso caso, a consultora orientou que a gente comprovasse pelo menos $1.200 por mês em conta parado no banco certinho. A gente mandou cópia de poupança, que eu e meu irmão a gente tem previdência bancária, poupança, tudo isso para mostrar que realmente a gente tinha essa quantia parada e não dá problema na hora de aplicar. Todos esses documentos, eles são colocados no sistema do governo lá online, como eu já expliquei, escaneados. A partir disso, a consultora cria uma conta minha nesse sistema
Eu nunca tive acesso a essa conta, quem envia tudo isso pra mim, né, no caso, era ela. Mas enfim, você cria uma conta e toda vez que você precisar entrar para verificar status, esse tipo de coisa, você precisava de um login e de uma senha. Além disso, a partir desse momento, você recebe um número de processo que também vai ser usado para você verificar status futuramente, esse tipo de coisa. Bom, para fazer tudo isso, você precisa fazer o pagamento de algumas taxas. A taxa do consulado, que é, né, a partir do momento que você começa a aplicação, você faz esse pagamento de taxa no consulado, é $150. Além disso, depois que eu enviei todos os documentos, no dia seguinte eu recebi uma carta do governo dizendo que eu precisava fazer a minha biometria. Essa biometria, ela vale por 10 anos, se eu não me engano, e é, né, basicamente você colocar suas digitais lá para o governo ter acesso a essas digitais. Então, como eu não tinha biometria cadastrada, eu tive que fazer. Tive que ir para São Paulo. Existem alguns lugares no Brasil que você pode fazer o processo, né, de tirar a biometria. Eu escolhi São Paulo, que era mais perto da minha cidade. Fui lá, marquei um horário. É bem rapidinho, você realmente só entrega uma carta essa carta que eles mandam pedindo a biometria, você tem que entregar lá no dia. E tira sua biometria bem fácil, bem rápido, mas para fazer esse processo são mais $85. Então, depois que você já tiver a sua biometria cadastrada, é importante que você guarde um comprovante que eles te dão, é como se fosse um adesivo, então você pode colar no seu passaporte, para que se você tiver, né, que tirar outros vistos futuramente, você não tenha que pagar para fazer a biometria de novo. Então é isso. E além disso, uma outra taxa que você pode ter que vir a pagar é a taxa de envio do passaporte. Porque assim que quando você começa esse processo, você não manda o seu passaporte logo de cara. O seu passaporte fica com você e você só envia o passaporte para ele ser adesivado, né, com o visto, quando o visto é aprovado. Então, assim que o seu visto é aprovado, eles pedem o passaporte e para você mandar o passaporte para São Paulo ou para qualquer outro lugar e depois eles mandarem para você, eles cobram uma taxa de R$ 234,40. Eu vou explicar depois o que aconteceu e por que eu escolhi não mandar o meu visto para lá e sim ir lá pessoalmente, mas enfim, são essas taxas que você teoricamente teria que pagar. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho sobre as datas para vocês verem como que foi o meu processo. Isso varia de processo para processo, de acordo com o seu visto, varia de acordo com vários quesitos, na verdade, mas eu vou falar um pouquinho sobre como foi para mim. Eu comecei a minha aplicação no dia 17 de junho. 10 dias depois, no dia 27, eu fui para São Paulo fazer a minha biometria. E a partir da data que eu fiz a minha biometria, o governo deu um prazo de 6 semanas para me dar a minha resposta. Na minha contagem daria certo o tempo, né, de 6 semanas, mas acontece o seguinte: nesse período que eu tirei o visto, várias outras pessoas também estavam tirando, porque é o período que começam os colleges aqui no Canadá, que é setembro. Então, junho, julho e agosto tem muita demanda de visto, muita gente pedindo visto, e eles acabaram ficando um pouco sobrecarregados. Eu não sei se nos outros anos eles vão se preparar melhor para isso ou não, mas esse ano aconteceu que demorou muito para o meu visto sair. Depois de um tempo eu fui, né, acompanhando o processo pelo site do governo. Depois de um tempo, o tempo de espera aumentou para 7 semanas e mesmo assim o meu visto não chegou em 7 semanas. Eu recebi a aprovação do meu visto. No dia 20 de agosto. Nisso, faltavam pouquíssimos dias para eu viajar, porque eu viajaria no dia 24, eu já estava com a passagem comprada. Não é o que eles recomendam comprar passagem antes de ter o visto aprovado ou não, porque, né, o visto pode ser rejeitado, né, negado. Mas no meu caso ele foi aprovado e eu recebi essa aprovação no dia 20. Como eu teria que mandar o passaporte para eles teriam que adesivar esse passaporte e mandar de novo para mim. Esse processo eles dão um tempo de 5 a 7 dias para fazer isso para você. E eu não tinha esse tempo porque, né, eu tinha que viajar no sábado. Então o que eu fiz, que a minha consultora me recomendou, foi o seguinte: eu fui para São Paulo,
Sim, peguei um ônibus, eu e minha mãe foi comigo. A gente foi para São Paulo e entregou o passaporte pessoalmente no VAC. Chegando lá, eu entreguei o passaporte e expliquei a minha situação. Falei que eu estava com passagem comprada para sábado, que eu tinha orientações da universidade na segunda, então que eu tinha que estar aqui na segunda-feira já. E fiz isso, expliquei a situação para a mulher. Eu tinha a minha passagem impressa, então eu entreguei essa passagem para ela. E ela falou que em situações como essa eles costumam ser bastante solícitos. Então o que ela fez foi, junto com o meu passaporte, né, no envelope do meu passaporte, ela colocou a minha passagem, colocou um adesivo por fora falando o dia da minha viagem e, além disso, ela me aconselhou a mandar um e-mail para o consulado, novamente explicando a minha situação e anexando a passagem. Fizemos isso já era quarta-feira. A gente dormiu em São Paulo de quarta para quinta e aí na quinta-feira a gente, ficou lá o dia inteiro esperando e não chegava. Eles dão um código de rastreio para você acompanhar o seu processo. Dizia que o passaporte ainda estava no consulado, não tinha voltado para o VAC. Eis que a gente decide, faltando 20 minutos pro VAC fechar, a gente decidiu ir lá. Minha mãe teve essa ideia, na verdade. A gente decidiu ir até o VAC, faltando 20 minutos para ele fechar na quinta-feira, porque fecha às 4. E a gente foi lá e foi ver o que dava. Chegamos lá, era um outro cara que estava atendendo as pessoas. E a gente falou que o código de rastreio às vezes não estava funcionando. E ele verificou lá no sistema e ele disse que o meu visto ia sair na sexta-feira de tarde. Aí já começou a dar desespero, porque sexta-feira de tarde ainda seria tempo, mas eu tinha muita coisa para arrumar. A gente ia ter que dormir outra noite em São Paulo, a gente já estava começando a ficar desesperado. A gente estava quase indo embora, ele atualizou o sistema de novo e falou que o meu passaporte estava vindo no próximo malote e que ele chegava em 15 minutos. Eu acabei dando muita sorte, porque nem todo mundo consegue, esse visto a tempo, nem todo mundo consegue nesse prazo tão rápido quanto eu consegui. Mas pra mim deu certo, comigo funcionou esse negócio de ir até lá, explicar a situação, mandar a passagem. Só que assim, não é uma coisa que eu recomendo. Eu acho que assim, espera o seu visto ser aprovado para daí comprar a sua passagem. Aplica com antecedência para não correr o risco de ficar corrido como o meu processo foi. Mas foi assim que deu certo para mim, consegui, tô aqui no Canadá, vocês vão ver muitos vídeos ainda por aqui. E é isso, esse foi o meu vídeo explicando um pouquinho sobre o meu processo do visto. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. E até os próximos vídeos. Tchau!